Hoje eu vou responder uma pergunta que deve estar passando na cabeça de muitos dos investidores. Os bancos estão descontados? Vem comigo e vamos responder essa pergunta juntos. Antes de eu começar a fazer essa análise dos bancões, eu gostaria de pedir para vocês seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos que tem banco na carteira ou está planejando investir em um dos 4 grandes bancos, tá? E já citando eles, vamos hoje analisar Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, beleza? A gente precisa entender primeiro quanto que eles valiam antes da grande queda e quanto eles estão valendo hoje, para a gente analisar quanto que eles caíram, né? Quanto que eles desvalorizaram, beleza? Então vamos começar com o Santander. Antes da grande queda, o Santander custava R$42,43 e ele chegou a valer R$22,96 na grande queda, beleza? Uma desvalorização de 52,6%. O Bradesco valia R$33,85, bateu na casa de R$15,98, uma desvalorização de 52,8%. Já o Itaú valia R$36,84 e chegou a valer R$20,44, uma desvalorização de 44,5%. E por fim temos o Banco do Brasil, que valia incríveis R$53,14 e chegou a bater R$22,13, tá? Uma desvalorização de 58%. Então vamos lá. O banco que menos desvalorizou foi o Banco Itaú e o banco que mais desvalorizou foi o Banco do Brasil. Isso faz sentido porque o Banco do Brasil, dentre desses que eu citei, é o único que é um banco estatal, tá? Não é um banco privado, ou seja, tem um dedinho lá do nosso querido governo. E uma outra coisa que você tem que ter em mente é que o tanto que essas ações desvalorizaram não é o mesmo tanto que elas precisam valorizar para recuperar o seu patamar anterior. Exemplo disso é se você tem uma ação que desvalorizou 50% do seu valor, ela precisa de 100% de valorização para voltar ao preço normal, digamos assim. Então beleza, agora eu vou citar para vocês o preço que eles estão atualmente e aí a gente começa a fazer essa análise para tentar responder essa pergunta que tanto incomoda os investidores, beleza? Então bora lá. O Bradesco está atualmente custando R$21,99, o Itaú está R$24,15, o Banco do Brasil está R$34,31 e o Santander está valendo R$29,42. Eu tô com um papel aqui porque eu não ia decorar tanto número, tá, gente? Assim, a memória não é tão boa, beleza? Mas o que importa é o vídeo e o conteúdo, fechou? Então vamos lá. Existem duas formas de avaliar uma ação, uma empresa. É através do seu preço e do seu valor. O preço é o valor que você paga para ter aquela empresa, para ser sócio daquela empresa. Já o valor é o que você recebe tendo aquela empresa na sua carteira, sendo sócio daquela empresa. É o tanto que valor que ela agrega na sociedade, entendeu? A curto prazo o preço é muito variável, né? Por isso que na bolsa de valores sobe e desce, é constante, mas não necessariamente uma ação que está caindo significa que a empresa está se dando mal, tá? É por isso que a gente tem que focar muito no valor quando a gente olha para longo prazo, que é o meu caso, tá? Sou um investidor de buy and hold, mas isso aí a gente comenta outro dia. Em relação ao valor dos bancos, eu acho que eles não estão descontados, tendo em vista a situação que a gente se encontra atualmente, que é a situação de pandemia, tá? Muita gente não tá mais querendo pagar as taxinhas que os bancões cobram, e muito alto, né? Então eles estão migrando para bancos digitais, certo? Como a gente tem muita opção de banco digital que não cobra taxa de anuidade, taxa de manutenção de conta, entre outras taxas, para que a gente vai ficar dentro dos bancões, certo? Então o povo tá migrando, até porque a gente tem que economizar grana, né, nesses períodos de pandemia, principalmente crise financeira. Então sim, os bancos hoje, os bancões, estão valendo o que podem valer de acordo com macro e microeconomia, o cenário mundial. E outra coisa importante é que tá correndo aí uma lei para poder dar uma limitada nos juros do cartão de crédito no cheque especial. Isso acaba com os bancões porque eles cobram juros absurdos, tá? Então, enquanto não resolver essa lei, a gente não vai conseguir ver os bancos deslanchando, tá? É possível perceber
que dentro de todos os setores da Bolsa de Valores, o setor financeiro controlado pelos bancos foram os únicos que ainda não se recuperaram pós-crise, pós-queda. Então isso é um ponto bem importante a ser observado. Mas se a gente for olhar preço, tá? A cota dos bancos, eles estão muito descontados. Para você ter uma ideia, para você aproveitar até uma movimentação a médio prazo, né, e pensando em valorização em dinheiro, olha só para você ver quanto precisaria valorizar o preço das ações hoje para alcançar o patamar que elas já tiveram um dia. Observe, o Bradesco, para voltar ao preço que ele estava, ele precisa de uma valorização de 53,9%. O Itaú precisa de uma valorização de 52,50%. O Banco do Brasil precisa de uma valorização de 54,8%. E para finalizar, o Santander precisa de uma valorização de 64%. Aí você já pode até reparar um pouco. O Banco do Brasil foi o que mais caiu, mas o que mais precisa se recuperar é o Santander. Por quê? Porque o Banco do Brasil já fez uma recuperação boa e rápida a curto prazo. Se a gente for fazer conta mesmo, o Banco do Brasil, no período que ele caiu tanto, precisava de mais de 100% de valorização. Então ele já valorizou 50%. Pra você ter uma ideia, o Banco do Brasil, que é uma estatal, mesmo ele sendo o que mais cai devido ao dedo do governo, o povo tem medo de empresas que são estatais, ele também foi o que mais se recuperou, foi o mais rápido. E outra, se você acompanha os vídeos do canal fazendo análise dos balanços, o Banco do Brasil foi o menos afetado pela crise, tá? Ele conseguiu manter o lucro bom, ele não foi um banco que caiu tantos lucros comparado ao ano passado, ele aumentou demais a sua carteira de empréstimo. Então assim, o Banco do Brasil está se mantendo muito estável, tá, comparado aos outros bancos privados. Isso é uma coisa interessante a gente observar. Esse vídeo é a minha opinião. Você não precisa concordar, você não precisa discordar, você só precisa respeitar. Se você concorda comigo, beleza, já mete o dedo no like aí e fale, eu concordo com você, Marcos. Se você discorda, comente aí pra gente dar trocar uma ideia bacana, porque eu posso aprender muito também com vocês que tem uma opinião diferente da minha, tá? Então vamos resumir tudo? Vamos! Em relação a valor comparado ao cenário atual, os bancos estão no nível aceitável. Eles não estão descontados, mas também não estão valorizados demais. Eles estão normais, tá? Eles estão se mantendo ali tranquilos, beleza? Mas em comparação a preço, realmente eles estão bem desvalorizados, eles estão bem descontados. Tá? Então é uma boa hora aí para a gente comprar e diminuir o preço médio nosso, ou até mesmo para quem gosta de swing trade, né, aproveitar para fazer aí uma operação a médio prazo e tentar pegar essa valorização imensa que tem, né? Pensa você quase dobrar o seu patrimônio apenas com um único banco, que é no caso do Santander. Tá bom? Então essa é a minha opinião. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de comentar aí o que você acha, se está descontado, se não está, se concorda comigo, se não concorda. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e bons investimentos para você nessa semana que está chegando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.